Bom dia, gatinhos do primeiro ano da escola Anchieta. Então, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando do corona, que não é brincadeira, e então dando continuidade, dando sequência à nossa aula sobre pré-história. O tema de hoje será a pré-história, periodização. Então, dando continuidade à aula, nós vamos trabalhar a diferença entre aquilo que é natureza e aquilo que é cultura. Então, nascemos dentro de uma sociedade e somos educados de acordo com a cultura desta sociedade, tá? Essa sociedade nos educa dentro de determinados valores sociais, dentro de determinados padrões de comportamento, de determinados juízos morais, e é graças a essa cultura que nos tornamos humanos. É essa cultura que humaniza, que domestica o bicho sapiens. Se não fosse essa mediação das linguagens humanas, da educação, do trabalho, das leis, da religião, não teria possibilidade de nós superar essa primeira natureza dos sapiens, que é a natureza animal. Somos animais, no entanto, somos racionais, produzimos cultura, e é essa cultura em que nós produzimos, é essa organização social na qual crescemos, que nos educa, que dá início ao processo de humanização e domesticação dos sapiens. Na natureza animal, é o determinismo biológico que vai moldar o comportamento, tá? Então, os animais em geral, eles estão sujeitos a leis bioquímicas, a leis físicas, biológicas, eles são determinados pelo instinto de sobrevivência da espécie, tá? Isso chama-se programação genética. E essa programação genética também vai ser importante dentro do processo de seleção natural. Por exemplo, uma abelha é geneticamente determinada a picar o agressor. Não importa se ela vai morrer ou não, ela não pensa, ela vai proteger a colmeia, mesmo que isso leve a sua vida. Tá? Programação genética. A cobra, quando se sente ameaçada, ela vai picar. Isso é parte da programação genética dela. Diferente dos demais animais da natureza, do ambiente terrestre, a humanidade dos sapiens consiste na liberdade de fazer escolhas, tá? Então, os sapiens conseguem se destinar, consegue ter o livre-arbítrio, consegue ter a capacidade de escolher aquilo que é certo, aquilo que é errado, conforme os padrões sociais, conforme os padrões morais da sociedade em que ele vive, da sociedade em que ele nasceu, né? O sapiens é capaz de planejar e o sapiens é capaz de se superar. Então, tudo isso acontece porque além da capacidade de pensar, de raciocínio do ser humano, também o ser humano existe dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura que dá essa condição para ele se humanizar, tá? Então, só uma parte assim. Não sei se vocês sabem das histórias das meninas lobos ou o próprio Mowgli, é aquela criança que foi criada com bichos e por ser criada com bichos ela adquire as características daqueles animais. Então, os homens, se eles não são criados, se eles não são educados, civilizados, ou como eu mesmo digo, domesticados, eles vão ter a mesma reação dos animais, vão deixar que os instintos lhes governem, tá? Então, nós, humanos, civilizados, educados pela escola, pela religião, pelo trabalho, pelas leis, isso nos diferencia dos outros animais. Pensamos, criamos cultura e a linguagem é importante nessa dinâmica, tá? Então, a gente supera essa primeira natureza, que é a natureza animal, devido à educação, devido à cultura, devido à sociedade na qual a gente cresce.
nós, humanos, sendo os menos adaptados às condições naturais do planeta. Por quê? Porque nós não temos asa, não voamos, nós não temos garras para ferir o nosso predador, nós não temos uma mordida capaz de quebrar ossos. Uma simples picada de abelha é capaz de matar um ser humano. Então, nós somos pouco adaptados à natureza, nós somos muito frágeis, nós somos um bichinho muito frágil, nós precisamos, nós dependemos do cuidado de um sapien adulto até chegar a uma determinada idade, então isso nos faz muito frágil. Um bezerrinho, um potrinho que acaba de nascer, dali a poucos minutos ele já consegue caminhar, ele já consegue se virar. Nós, os nossos filhotes, os filhotes humanos, não, eles dependem muito, então somos bastante frágeis. No entanto, a nossa capacidade de pensar conseguiu superar essa fragilidade humana, porque embora não tenhamos asa, construímos aviões. Embora não tenhamos garras, nós construímos armas. Embora embora uma abelha nos mate, nós produzimos medicamentos capazes de curar. Então, a nossa capacidade de pensar tornou nossa espécie uma das mais capazes de se adaptar ao planeta. A cultura é a marca de um povo, é a sua identidade. Por meio dessa cultura, as pessoas de um mesmo grupo sentem-se unidas, ligadas por traços em comum e transmitem esse patrimônio cultural às gerações mais jovens. Tranquilo? Por exemplo, nós gaúchos temos uma cultura que é própria do gaúcho, uma tradição gaúcha. Então, a maioria de nós come churrasco, consome muita carne, toma o chimarrão. Então, isso são traços culturais próprios da nossa cultura gaúcha. Tranquilo? Uma criança gaúcha que nasce no Rio Grande do Sul, ela é educada a tomar chimarrão desde criança, ela é educada a consumir churrasco desde criança, o que faz ela ter um gosto pela carne assada, desenvolve o gosto. Prato preferido, churrasco, porque é educado a consumir esse tipo de alimento desde muito jovem. A cultura, toda a cultura produzida por um povo, por uma sociedade, por uma comunidade, é o resultado das ações coletivas, do trabalho de muitas gerações. Então, a cultura é bastante dinâmica e é uma manifestação passada de geração em geração. Está bastante ligada com o desenvolvimento histórico de cada lugar, tá? De acordo com suas necessidades, com o modo de vida e com os valores de determinado lugar. Não existe uma cultura que seja universal, que seja válida para todas as sociedades. Não existe isso. Então, as culturas, elas são diferenciadas. No entanto, não existe uma cultura melhor, maior do que outra cultura, uma cultura superior, uma cultura inferior. Isso não existe. Existem culturas, manifestações culturais diferentes, porque o desenvolvimento cultural e histórico de cada comunidade, de cada povo é diferente também, não é padronizado, né? E mesmo dentro de uma sociedade existem manifestações culturais diversificadas. Então, essas manifestações culturais diversificadas dentro de uma sociedade vai depender muito do histórico familiar, das relações familiares, vai depender da idade. Então, eu vou ter uma cultura juvenil, uma cultura mais idosa, vou ter o choque de gerações, o choque cultural entre os que são mais jovens e os que são mais velhos. Eu vou ter determinados padrões de cultura de acordo com a capacidade de consumir dos grupos sociais, de acordo com a religião dos grupos sociais, de acordo com a escolaridade dos grupos sociais. Então, embora exista uma cultura diversificada no planeta, de acordo com cada comunidade, cada
comunidade também possui diferentes manifestações culturais em seu interior. E o maior desafio da nossa geração, da atualidade, é respeitar essas diferenças culturais, essas diferenças que existem no seio da nossa comunidade. Tranquilo? Isso é um grande desafio, é você lidar com os preconceitos e aceitar aquelas manifestações culturais que são diferentes da minha. Então, até aqui nós trabalhamos com o conceito de natureza e cultura, aquilo que é natural e instintivo, que é geneticamente programado, e aquilo que é construído a partir da capacidade de pensar a partir da história de um povo, e é aquilo que passa de geração para geração através da linguagem, através das manifestações culturais. Compreendidas as diferenças entre natureza e cultura, passamos para o significado, o conceito da palavra trabalho. Então, o que vem a ser trabalho? Trabalho é a maneira pela qual os humanos interagem com a natureza e uns com os outros para produzir aquilo que precisam para sua sobrevivência. Tranquilo? Então, a humanidade vai ter um processo de interação com a natureza. Esse processo é chamado trabalho e é dessa interação da força humana, o trabalho sobre a natureza, que eu vou ter a produção da cultura. E por que eu faço isso? Pela necessidade de sobreviver nesse espaço que eu vivo. O trabalho é sempre coletivo e interligado. Então, eu tô aqui trabalhando com vocês, no entanto, o meu trabalho não é um trabalho solitário. Existe alguém que está plantando feijão, que está cozinhando feijão, que está transportando. Então, todo o trabalho, ele é coletivo, porque são várias pessoas trabalhando para que todas possam sobreviver, e ele é interligado. O trabalho de uma pessoa vai estar muito dependente do trabalho de outra pessoa. Para mim dar aula, eu preciso que alguém produza, que alguém transporte, que alguém comercialize os bens que eu preciso para sobreviver. Então, o trabalho é sempre coletivo e é sempre interligado. É através do trabalho que os homens produzem cultura, que vivem, que organizam-se socialmente para produzir. Então, o trabalho vai fazer com que as pessoas tenham determinados comportamentos. O trabalho também vai socializar as pessoas. Feito? O trabalho vai fazer com que as pessoas se organizam de determinadas formas para produzir. Por meio do trabalho, o Sapiens produz o seu ser cultural, superando a condição natural. É a mediação para o processo de humanização. Por quê? Porque a partir do momento em que eu ajo sobre a natureza, eu produzo a cultura, e a cultura vai ser essencial no processo de humanização. Também a partir do trabalho que eu vou ter a organização das relações sociais de produção, porque as pessoas se relacionam para produzir, porque a sobrevivência da comunidade, da sociedade depende dessas relações. É através do trabalho que eu tenho uma atividade permanente de construção e reconstrução daquilo que somos, da construção e reconstrução do ser humano. O trabalho vai criar uma identidade social. Eu tenho uma identidade social, sou professora, tá? Tenho enfermeiro, tenho um médico, tenho agricultor. Então, o trabalho vai criar essa identidade social. E o trabalho também vai politizar, lembrando que política é a força das leis. Então, a partir do trabalho, da identidade social que eu tenho de professor, que eu vou ter as lutas sociais por melhores leis de amparo à educação. É a partir do identidade social do agricultor
que o agricultor vai se reunir com outros agricultores e vai lutar por melhores condições para a agricultura. Então, melhores condições de empréstimos, melhores condições de financiamento, melhores condições de seguridade de safra. Então, nesse sentido que se diz que o trabalho cria identidade e politiza, levando sempre em consideração que política é a força das leis, as leis que obrigam as pessoas a terem determinados comportamentos. O trabalho tem uma função libertadora, mas também tem uma função escravizadora. Então, no momento que você consegue independência financeira a partir do teu trabalho, você consegue uma liberdade muito grande dentro da sociedade, porque aí você vai poder fazer aquilo que você quiser de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, de acordo com as normas legais da cultura em que você vive. No entanto, também o trabalho vai escravizar no sentido que ele vai criar a exploração social da força do trabalho e também vai criar as desigualdades sociais. A maior parte dessa história, a humanidade viveu sob um regime de comunismo primitivo. Esse comunismo primitivo ele é caracterizado pelo coletivismo, pela inexistência de propriedade privada, pela inexistência de classes sociais e pela divisão natural do trabalho, ou divisão sexual do trabalho. Tranquilo? O período maior, mais longo da pré-história, ele é chamado Paleolítico, Velha Idade da Pedra, tá? Essas comunidades, essas sociedades também são chamadas de sociedades caçadoras-coletoras. Tranquilo? Então, o Paleolítico, ele inicia mais ou menos 500 mil anos atrás e vai até a 10 mil anos atrás, tá? No entanto, existem datações que recuam esse espaço chamado Paleolítico há 2 milhões de anos antes do presente até 12 mil anos antes do presente. Então, as datas, elas são diferentes de acordo com cada historiador que vai explicar sobre esse período. Tranquilo? Então, como eu já disse, o Paleolítico foi o maior período da história humana na Terra. Dentro desse período, houve uma época de uns 8 mil anos aproximadamente, em que existiu a coexistência de 3 espécies do gênero Homo, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, entre 150 mil anos e 143 mil anos. Então, esse período, essas 3 espécies, elas coexistiram no planeta Terra. Tá? Então, dentro do Paleolítico, essas comunidades elas se organizaram como caçadoras, coletoras e pescadores. Então, o trabalho era feito para subsistência. Tudo que era caçado, que era coletado, era o necessário para que a comunidade ela sobrevivesse naquele dia. Então, uma economia primitiva de subsistência. Só se coleta, só se caça aquilo que você vai consumir, porque não tem como estocar, né? E clãs nômades, pequenas comunidades, pequenos grupos, que em função do tipo de economia caçadora-coletora, eles precisam estar sempre se deslocando pelo espaço procurando comida. Então, comunidades caçadoras-coletoras nômades. Uma tecnologia de produção. A tecnologia de produção é caracterizada pela produção de instrumentos de pedra lascada. Então, usa-se a pedra lascada na caça, usa-se na pesca, tá? Mas não é o único material utilizado para produzir instrumentos e armas. Também existem madeira e outros. No entanto, a pedra lascada é o produto que perdurou no tempo, é a fonte histórica que se tem para estudo.
Inovações desse período, então eu vou ter o arco, eu vou ter a flecha, eu vou ter o anzol e a linha. Essa inovação tecnológica, ela vai auxiliar a caça e também a pesca e também vai auxiliar o abrigo, os casacos, né, a linha para costura, auxilia a produção de vestimentas que protegem melhor o corpo, visto que a maior parte desse período é uma era glacial, né? Vive-se de forma coletiva. Então, o ato de repartir alimentos estabelece laços de familiaridade entre esses primeiros grupos de sapiens e de neandertais também. Vou ter o controle do fogo. O fogo, como eu já falei para vocês, ele vai criar, além de disponibilizar maiores fontes de alimentação para esses grupos humanos, ele também vai possibilitar uma sociabilidade e uma convivência maior entre os indivíduos desse grupo. No Paleolítico existiam rituais fúnebres, pinturas rupestres, estatuetas femininas, que são a sacralidade do ser feminino, de ter filhotes, e também a criação de totens que darão unidade, que darão liga a esses clãs. Então, rituais fúnebres, pinturas rupestres, estatuetas femininas e os totens dão a indicação de que existia uma cultura bastante desenvolvida entre esses primeiros agrupamentos humanos. Então, existiam manifestações religiosas e também artefatos com funções específicas, com funções simbólicas que vão além da caça, além da pesca, além da coleta. Significa que além das necessidades de sobrevivência desses grupos, eles também produziam uma cultura simbólica bem avançada. Vou ter nesse período também o que se chama domesticação do ser humano. Então, os seres humanos vão passar a ter vínculos de solidariedade e parentesco, nos diferenciando dos demais animais. Vou ter a domesticação dos instintos a partir de regras sociais. E a sexualidade, que era natural, também passa a ser cultural, também passa a obedecer às regras sociais. Então, o acasalamento passa a ser a partir de uma união socialmente estabelecida. Na sequência, eu vou ter um novo período dentro da pré-história, que é o período do Neolítico. O Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, ele é caracterizado pelo surgimento de sociedades agrícolas. Esse período ele ocorre entre 10 mil ou 12 mil anos atrás a 5 ou 8 mil anos atrás, de acordo com os estudos de cada historiador. Então, essas datas elas são variáveis de acordo com os estudos que são feitos, tá? Então, nesse período, eu vou ter mudanças climáticas muito grandes, mudanças que ocorrem no final da última glaciação. Então, eu vou ter um aquecimento, um aumento das temperaturas, eu vou ter um clima mais ameno, eu vou ter um aumento do índice pluviométrico, mais chuvas e também o surgimento de uma nova forma de vegetação, tá? Então, dentro desse contexto, eu vou ter uma revolução, a revolução agropastoril. Por quê? Porque até então eu tinha sociedades caçadoras-coletoras, a partir de agora eu tenho sociedades agrícolas. Foi uma revolução porque modificou a maneira como as pessoas produziam sua sobrevivência e modificou também as relações sociais. Essa revolução agropastoril, ela é caracterizada pelo cultivo das plantas e a domesticação dos animais. A partir daí, eu vou ter o controle das fontes de alimentação. Eu não vou mais esperar aquilo que a natureza me dá. Eu vou interferir diretamente na natureza para produzir aquilo
que é necessário à minha sobrevivência. Então, eu vou ter uma nova forma de economia. Antes, uma economia caçadora-coletora, agora eu vou ter uma economia agropastoril. Tranquilo? Então, essa intervenção direta na natureza vai modificar as paisagens e vai modificar também a forma como as pessoas se relacionam entre si. Vou ter também uma nova tecnologia de produção, que é o polimento das pedras. Para a gente, no século XXI, que tem instrumentos de tecnologia extremamente avançadas, que permitem inclusive essa videoaula, parece uma coisa muito pequena, muito bobinha. No entanto, para as sociedades do Neolítico, o polimento das pedras ela vai fazer com que ocorra o surgimento de instrumentos muito mais potentes e armas também muito mais potentes, tá? Vou ter o processo de sedentarização em função da agricultura, porque agora, a partir de agora eu preciso estar fixo ao lado do meu cultivo para que esse cultivo possa crescer, para que possa produzir, para que se possa colher e que não ocorra o roubo dessa produção. Então, a agricultura torna necessária a sedentarização dos sapiens. Essa sedentarização ocorre em um espaço chamado crescente fértil. Esse espaço está entre o Iraque, o Irã, o corredor sírio-palestino e o Egito. Esse espaço forma uma lua crescente, por isso o nome é crescente fértil. E também é um espaço rico em recursos hídricos, em rios, em água. E para a produção agrícola, a água é essencial, então é ao redor desses rios que os primeiros sapiens vão se fixar, vão se sedentarizar e começar a produzir o próprio alimento a partir da agricultura, a partir do pastoreio. Surgem as primeiras aldeias, então, e dentro dessas aldeias, no início do processo de sedentarização, a propriedade da terra e dos instrumentos ela é coletiva, tá? Mais tarde, essa propriedade coletiva dá espaço à propriedade privada individual, tá, gente? Então, eu tenho a formação de clãs e esses clãs são governados por um patriarca. Surge a figura do patriarca, o pater, né? O patriarca vai governar esses clãs. Eu tenho fortalecimento dos laços de parentesco e o controle do ser feminino. Por quê? Porque a propriedade passa para o filho primogênito. Então, é importante que os laços de parentesco sejam fortalecidos e é importante também que a mulher seja virgem em função da herança, da propriedade que passa para o primogênito. Eu tenho desenvolvimento da cerâmica devido à necessidade de armazenamento dessa produção, desses alimentos, dessa semente. E a tecelagem. Então, também passo a tecer e criar roupas de melhor qualidade em função de que agora eu tenho a ovelhinha ali perto. Eu não preciso matar a ovelhinha para tirar o pelo, eu só tosquio, fio e teço. Então, é um avanço bastante grande também nesse período do Neolítico. Eu vou continuar com a divisão sexual do trabalho. As mulheres têm um papel muito importante no desenvolvimento da agricultura em função de que, como elas ficavam em casa para cuidar dos filhos e os idosos, eram elas também que acompanharam o desenvolvimento da agricultura. Vou ter no Neolítico também formas artísticas como as pinturas rupestres. No entanto, as pinturas rupestres do período neolítico, elas vão ser diferentes do paleolítico em função daquilo que elas representam. No paleolítico, as pinturas rupestres vão representar cenas de caçada. No neolítico, as cenas das pinturas rupestres vão retratar colheitas, vão retratar o pastoreio do gado.
Então, as pinturas rupestres vão trazer aquilo, aquela sociedade em que elas foram produzidas. Vou ter no Neolítico o desenvolvimento de práticas religiosas relacionadas à natureza, em função de que a agricultura depende muito dos ciclos naturais, né? Então eu vou ter o deus da chuva, o deus do sol, e assim vai. Vou ter o desenvolvimento de cultos ligados a essas características da natureza que são essenciais para a agricultura. Também eu vou ter o início das cerimônias de primícias, que são as refeições ritualísticas, são as doações dos primeiros frutos colhidos. Então, esses primeiros frutos colhidos, eles são compartilhados entre todos da aldeia em rituais sagrados, rituais, refeições ritualísticas, e também são doados para os deuses da cidade. Então, as premissas. O aumento da produção excedente leva ao escambo, que é a troca de produtos, que leva ao comércio e a evolução das aldeias para cidades. No momento em que as aldeias passam a ser as cidades, eu passo a ter também a propriedade privada e, com a propriedade privada, as desigualdades sociais. Vou ter chefes políticos, o desenvolvimento, aquele patriarca passa a ser o chefe político da cidade. E eu vou ter a definição de territórios, eu vou ter a definição clara de fronteiras. Tá? Então, vou ter a seguinte evolução: prática agrícola, produção excedente, especialização do trabalho, porque aqueles que ficam sem terra vão ter que fazer outras coisas para sobreviver, e daí eu vou ter os especialistas em cerâmica, os especialistas em tecelagem, então vou ter a especialização do trabalho. Vou ter o comércio, a centralização do poder e o surgimento das cidades. E aí eu já tenho uma nova revolução, que é a revolução urbana, que modifica também a maneira como as pessoas se relacionam socialmente para produzir dentro de uma sociedade. Por fim, nós vamos ter o último período da pré-história, que é conhecido como Idade dos Metais. Por quê? Porque eu já não tenho mais a pedra como a principal matéria-prima dos instrumentos. Eu passo a ter o metal. E isso foi uma revolução muito grande, no sentido que o metal vai trazer instrumentos mais resistentes e remoldáveis, tá? Esse espaço de tempo, a Idade dos Metais, também é conhecida por Revolução Urbana, no sentido em que as cidades surgem grandes cidades e surgem as primeiras civilizações fluviais, tá? Ele ocorre entre 5.000 e 4.000 anos. Eu tenho desenvolvimento, aliás, surge entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, com o desenvolvimento da metalurgia. Então, a metalurgia vai ser uma revolução tecnológica. Então, instrumentos e armas mais resistentes e remoldáveis serão usados nesse período, né? Cobre, depois o bronze e por fim o ferro. Então a idade dos metais também vai ser dividida em idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Vai ocorrer um processo de especialização do trabalho. Com essa especialização do trabalho, eu vou ter uma maior complexidade social e vou ter também novas classes sociais. Então, eu vou ter uma sociedade muito mais organizada, muito mais desigual. A produção de excedente agrícola, devido aos instrumentos mais resistentes, vai fazer com que exista uma organização da produção, e essa organização da produção, ela é feita pelo Estado.
Então, eu vou ter uma parcela da população que vai se especializar na administração, na política. Esse território também vai precisar ser defendido. Então, também vou ter um grupo de pessoas que vai se especializar na arte da guerra. Essas pessoas também vão fazer parte do Estado. Então, o Estado surge para a administração e defesa desse território, dessa produção. Vou ter um aumento da atividade mercantil e, como eu já disse antes, nesse período, surgimento da propriedade privada da terra e dos bens sociais. Então, essa propriedade privada, ela vai ser passada de geração em geração de maneira pela herança. Então, essa propriedade privada, ela vai passar de uma geração para outra por meio da herança. E daí a necessidade da virgindade das mulheres e o direito de primogenitura. O primeiro filho teria que ser legítimo. Surgem grandes civilizações fluviais, surgem grandes cidades, surgem os estados, surgem os impérios. Feito? Isto é a Idade do Metal. Surge a escrita pela necessidade da administração e do comércio, surge o sistema numérico e com a escrita e o sistema numérico, devido às necessidades da organização e planejamento do Estado e da atividade mercantil, finda a pré-história, porque a partir de agora eu tenho aquilo que chamo de fontes históricas escritas. Fim da pré-história, tem início um novo período histórico que é a antiguidade. Uma parte, gente. O Estado, o que é o Estado? O Estado é uma organização jurídico-política. Isso significa que está extremamente ligado à construção das leis, as leis que vão governar a população em um determinado lugar, tá? Então, o Estado vai ser aquele organismo que vai produzir leis que vão governar aquele território. E existe uma classe que vai se especializar nesta função. Função administrativa, função política e função militar, tá? Os primeiros estados que surgem na história, eles surgem com uma concentração de poder muito grande, é muito brutal, é muito forte esse surgimento dos primeiros estados. Então, a acumulação de poder nas mãos dessa classe que se especializa em administrar, em governar, ele ocorre de forma muito violenta, de forma muito forte a partir da guerra. Esse estado tem a função de organizar a produção, de controlar os rios, mas também tem a função de arrecadar a tributação. Feito? Entendido? Outra coisa, esse estado também vai ser responsável pela proteção do território por fazer as guerras. Quanto mais guerras tiver, mais território conquistado, maior o número de escravos. Entendido? Nasce a escravidão por guerra. Na sequência eu explico. Então, o Estado é controlado por uma classe que é a nobreza, tá? O Estado vai ser responsável por organizar as obras públicas, por defender o território. E a comunidade, a aldeã, vai ser responsável por pagar os tributos que mantêm o Estado. Essa tributação, ela vai ser feita em produtos, em trabalho e em metais, tá? E assim o Estado vai sobreviver. Outra coisa, surgem as manifestações religiosas de forma centralizada, de forma organizada. Então, a religião, ela vai atribuir o desenvolvimento tecnológico aos mistérios espirituais. Ela vai dizer que a natureza e a genialidade dos homens, ela
são concebidas por manifestações divinas. Então, isso é o papel da religião. A religião vai exigir as primícias, os rituais, a religião vai exigir as primícias, os jantares ritualísticos com a primeira colheita da população. Também vai exigir sacrifícios da população. Essas oferendas, essas primícias, esses sacrifícios, elas serão reconhecidas, elas serão concebidas como uma retribuição aos deuses pelos frutos da terra, tá? A partir de então eu vou ter a construção de templos, eu vou ter a construção de armazéns, porque eu vou ter o templo e o armazém para guardar essas oferendas. Esses chefes religiosos, eles passam a ser sacerdotes a serviço de uma determinada divindade, tá? Eles vão concentrar poder e assim eles vão se afastar dos demais grupos sociais, eles vão se especializar na atividade religiosa. Assim, eu vou ter nessas primeiras cidades 2 grandes centros de poder, e esses 2 grandes centros de poder vão ser responsáveis pelo controle social. Eu vou ter o palácio, que vai concentrar o poder político, administrativo e econômico, que vai ser a representação do Estado, que vai ser a representação das leis e que vai ser controlado por reis e nobres. Do outro lado, eu vou ter outro centro de poder, que é o templo. O templo vai representar a religiosidade, vai representar os deuses, e ele vai ser controlado por uma classe de sacerdotes. O templo vai concentrar poder ideológico e poder econômico. Então, eu tenho esses 2 centros de poder. Então, como surgem as desigualdades sociais nesse período histórico? Eu vou ter a divisão do trabalho entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Algumas famílias vão se especializar em dar ordens, vão se especializar em administrar o Estado. Outras pessoas vão se especializar nos ritos sagrados, vão trabalhar no templo. Vou ter também o enriquecimento de uns pelo controle da propriedade da terra e o empobrecimento dos outros em função de não terem acesso à propriedade da terra. Forma-se um corpo burocrático administrativo, que é o Estado, e o Estado vai ter a função de organizar as obras públicas e comandar. Então, o Estado, os funcionários do Estado e os militares, o exército, que vai ser responsável pelas guerras, e as guerras têm um papel muito importante no sentido que aumentam o território, quanto mais terras, mais produção excedente, mais riqueza e também mais escravos, que são os trabalhadores que passam a trabalhar na terra. Essas terras e esses escravos geralmente passam a ser controlados por nobres, então vou ter uma distinção nas classes sociais. O Estado passa a cobrar tributos da comunidade aldeã. Então, a comunidade aldeã vai pagar tributos e o Estado vai controlar as obras públicas. Vou ter 3 situações: o Estado, a comunidade aldeã e o templo. E vou ter também as distinções sociais, que geralmente são caracterizadas por uma classe de pessoas que são privilegiadas socialmente e uma classe de pessoas que são não privilegiadas socialmente, e o nome que se dá a essas classes varia de sociedade para sociedade. Mas, no entanto, são essas as 2 distinções básicas da sociedade.